Olá, muito bom dia. Deixa eu ver se tá legal aqui a imagem. Vamos aguardar enquanto algumas pessoas vão entrando. Hoje o tema da aula ele é muito especial, muito essencial. Vou colocar o título aqui. O que você precisa. Oi, Zelma, bom dia. O que você precisa saber sobre dinheiro na relação de casal. Oi, vão me avisando para ver se o som tá legal. Vocês podem me avisar, por favor. Bom dia, Luzia, Luzineia, Vitória. Me avisem se tá o som legal, se o som tá legal, se a imagem tá legal, se o microfone, se tá dando para vocês verem bem. Deixa eu acenar aqui. Vou esperar uns minutinhos para a gente começar essa aula. Eu gostaria muito que você chamasse seus amigos, sua família para assistir essa aula. Ontem eu fiquei bem surpreendida pelo resultado de uma enquete que eu fiz, que foi sobre quais são as maiores discordâncias que há no casamento. E assim, dinheiro ganhou disparado. Ganhou muito disparado. Boa noite. Bom dia para quem faz live só à noite, né? Então tá legal, Vitória? Me avisa se tá legal aqui, se tá legal o som, se tá legal a imagem, por favor. Já vai convidando seus amigos para estarem aqui. Eu vou dar uma aula para vocês assim, de curso, tá? Tá bom? Então, nossa, eu queria muito que as pessoas estivessem aqui, porque eu sei que o horário não é o mais adequado, né? Mas é o que dava para mim. Mas eu queria muito que vocês convidassem assim, os amigos, oi Glenda, convidassem a família de vocês, porque essa aula aqui vai ser digna de um curso, tá? Um dos maiores motivos de divórcio é justamente o desequilíbrio financeiro, é a falta de acordo como casal, como as pessoas, como esse marido e mulher, né, eles gastam o dinheiro no casamento. Então vão chamando os amigos de vocês, tá? Só enquanto eu dou um bom dia aqui, eu vou atualizando vocês. E eu quero deixar assim tarefas práticas que vocês saiam daqui hoje para melhorar o que talvez já não tá legal, ou se você estiver aí afundando já nessa questão que você tá bom, Glenda, tem problema não, viu? Então se você puder estar aqui, ótimo. Se você puder colocar em dia. Oi, Juninho, bom dia. Então vamos lá. Primeiro que, olha, sinceramente, se eu tivesse ouvido essa aula, se eu tivesse na mão o conhecimento no início do meu casamento, o conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, 80% do meu casamento, das brigas do meu casamento, não teria existido. Ontem, inclusive essa questão da conexão que eu falo que a gente tem que ter com a audiência, que eu preciso passar para vocês, eu quero que vocês me falem o que vocês precisam de mim. E eu abri uma caixinha meio aleatória de perguntas e respostas. E uma das meninas mandou uma pergunta assim: se tem algo que sempre é um motivo mais de conflito ali. E aí eu respondi que aqui em casa é a questão do dinheiro. E aí abri uma caixinha perguntando para vocês se tem aí algum assunto também na vida de vocês como casal que sempre dá aquele atrito. Para minha surpresa, tipo 90% das respostas foi em relação ao dinheiro, essa dificuldade de lidar com dinheiro. Já tenho falado com vocês, essa é a terceira aula que eu tô dando. Na verdade, eu comecei falando sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, que é maravilhoso, que é onde eu aconselho que vocês comecem, porque existe toda uma mentalidade envolvida por detrás do dinheiro. Tá, agora o pessoal tá chegando, isso mesmo. Manda as lives aí, manda pros colegas de vocês, chame 3 pessoas pra cá, tá? Cada uma aqui chama 3 pessoas, dá o coraçãozinho aqui, o Instagram vai achar que a minha live é relevante. E de fato é. Eu já vi casais terminarem casamento por causa de dinheiro, divórcio mesmo, já atendi inclusive. Já atendi casais que se divorciaram porque de fato os perfis financeiros ali não se ajustavam. Ninguém queria ceder, que é um dos problemas do casamento, a gente só aponta os dedos, acha que o nosso jeito é o certo, e acabou o casamento por causa de falta de um conhecimento relativamente simples, tá? Então vamos lá. Vocês querem saber sobre dinheiro? Vocês estão antenados aqui?
E logo depois que eu sair aqui da live, eu vou postar um post, vou colocar um post lá no feed com um resumo aqui dos 5 maiores problemas. Eu vou falar para vocês sobre os 5 maiores problemas na vida financeira de um casal. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a resolução, ok? Então eu coloquei assim o título, né, o que você precisa saber sobre dinheiro na relação de casal. É a segunda maior causa de divórcios, esse dado é de 2014. E é interessante perceber que nenhum casamento acaba de repente. Oi, Renildo, oi, Sabrina, para quem tá chegando aí, muito bom dia, tá? Nenhum casamento acaba de repente, são várias coisinhas ali, mas é interessante que muitas vezes esses casamentos, essas relações acabam por coisas que não são ditas. Nós alimentamos e na nossa cabeça sempre é pior. Sempre, já perceberam assim? Às vezes a gente vai fazer uma prova, às vezes a gente vai ter uma conversa difícil com alguém e lá na nossa cabeça a gente nem dorme no dia anterior porque acha que aquilo vai ser o fim do mundo. Acha que a gente não vai conseguir lidar com aquela situação, acha que a pessoa vai nos matar, acha que vai dar aquela brigaiada assim. Quando a gente enfrenta, de fato, eu vejo isso com alguns assuntos tabus. Um deles é sexo, que é outro assunto que veio lá na caixinha. Divisão de tarefas domésticas, relacionamento com a família do outro. São assuntos tabus que a gente faz assim. Dinheiro, gente, eu percebi o quanto dinheiro era um tabu para mim quando eu precisei lidar com o dinheiro. Eu precisei lidar, sabe? Então já contei aqui para alguns profissionais, até tem uma live, depois se vocês quiserem, algum psicólogo estiver aqui, estiver assistindo essa reprise, eu tenho uma live que eu gravei só para psicólogos contando essa da minha trajetória profissional. O quanto eu achava que era errado ganhar dinheiro. Mas o que acontece com esses assuntos tabus? Sexo, relacionamento com a família do cônjuge, dinheiro. A gente sente uma tensão se acumular, a gente vai sentindo aquilo ficar grande, mas a gente não enfrenta, a gente afasta, a gente corre. O que acontece naquele primeiro momento? A gente fica bem. Quando essa tensão vai acumulando assim, eu corro, aí eu fico bem. Só que eu não enfrentei. E, em muitos casos, quando vai enfrentar, a bomba já estourou, a bomba das dívidas, no caso do dinheiro, a bomba de uma bagunça, de um colapso financeiro. E a minha avó, eu lembro que a minha avó falava o seguinte, quando a fome entra pela porta, o amor pula pela janela. Eu não sei se isso é um ditado antigo, não sei se era uma coisa assim muito da minha avó, da minha mãe, né? Então, a gente precisa enfrentar essas diferenças de frente, ok? Aí, eu quero pensar aqui com vocês, que você pense comigo, na verdade eu quero trazer uma live, uma aula, que você saia daqui com ferramentas práticas para não passar por essas situações. O que é importante para você? Qual é a sua visão do dinheiro, para o que o dinheiro é importante para você? Você já parou para pensar? Teve um dia que eu fiz uma pesquisa aqui no feed e falei, olha, quando eu falo dinheiro, qual é a primeira palavra que te vem à cabeça? Algumas pessoas falaram sobre estabilidade, sobre conforto. Outras pessoas trouxeram assim a questão da comida mesmo. Olha, comida quando a gente fala de pirâmide de necessidade, comida tá lá embaixo. Nós nunca passamos fome, eu acredito que ninguém tá aqui passou fome. Mas talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente passou na vida. E ninguém quer passar fome, ninguém quer ter uma conta de luz desligada, ninguém quer ter seu filho pedindo algo que você não pode dar. Então, por isso, o dinheiro é tão importante. Para que o dinheiro é importante para você? Aí também você precisa analisar quais são seus pontos fortes em relação ao dinheiro. Eu sou uma pessoa que pesquisa, ou eu sou uma pessoa que sabe organizar, eu sei fazer pesquisa de preço, eu sou uma pessoa que entende um pouco de investimento, ou eu sou uma pessoa que sabe aproveitar o dinheiro, porque também não adianta você só ter o dinheiro e não desfrutar dele. Eu falei um dia numa live, eu quero que você entenda, dinheiro ele não é um fim, ele é um meio. Não é você que tem que servir o dinheiro, é o dinheiro que tem que te servir. Então aqui a gente já começa a esclarecer algumas dúvidas, não é verdade? Tá. E aí, muitas pessoas, porque às vezes, eu não sei se vocês entendem isso, geralmente nós nos atraímos por pessoas que têm perfis diferentes do nosso.
Então, em 80% dos casais que eu atendo, que são meus amigos, no meu caso aqui também, aqui de casa, eu me relaciono, meu marido, ele é muito diferente de mim, em comportamento, em temperamento e um monte de coisa. Essas coisas que nos atraem no início é meio que falta em nós. O temperamento do meu marido, o jeito do meu marido, ele é muito mais extrovertido, ele é muito mais corajoso. Eu sou medrosa, eu não sei como é que eu faço isso aqui, gente. Então, o que acontece? E ele é mais, aqui em casa, eu sou a pessoa que mais controladora e o meu marido é mais gastador mesmo, por natureza. Por exemplo, ele tá na represa desde ontem. Quando eu falo com vocês que o homem gosta de pescar, vocês não acreditam em mim. Ele gosta mesmo, ele tá na represa desde ontem, vai chegar só mais tarde. Então, ele não importa muito com essas questões financeiras. Não é que ele não importa, mas ele não importa como eu. Dificilmente você vai me ver pagando uma conta depois do dia. Dificilmente. Dinheiro não só compra salvação, porque até a felicidade ele compra. Então, assim, na verdade, ele não é que ele compra a felicidade, mas ele proporciona, sabe? Porque tem coisas que eu fico pensando que a riqueza, né? Por exemplo, eu ver meus filhos, eu ter saúde, dinheiro, por exemplo, nessa época de coronavírus, se pessoas que adoeceram, que tinham dinheiro, elas não sobreviveram. Então, tem coisas que o dinheiro realmente não compra. Mas ela te compra uma estabilidade. Então, aqui em casa, dificilmente você vai ver eu pagando uma conta minha fora do dia. Eu odeio, odeio, odeio dever. Eu odeio, vocês não têm noção, não. Ele não tem essa mentalidade. Ele fala assim, todo mundo deve. Gente, vocês não têm noção o quanto isso me irritava. Vocês não têm noção o quanto eu queria matar ele por causa disso, sabe? Esses dias até eu achei que eu tinha pago uma conta de luz lá da clínica, porque eu pago sempre antes e aí eu não tinha pago. E quando eu fui olhar, eu tentei pagar, esqueci, mas assim, dificilmente. Ou seja, eu me casei com meu marido sabendo que ele era assim, mais cabeça, né, de vento, assim, em algumas questões. Aí a gente acha, geralmente, eu não sei, né, acho que é meio a meio. Eu já vi também, atendi homens que são extremamente organizados e faziam as mulheres penarem. E atendi também muitas mulheres controladoras. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que organização financeira não é você controlar a vida do seu marido. Não é você controlar a vida da sua esposa. Organização financeira não é controlar o outro. É controlar ali, ter uma entrada, ver quanto que vocês ganham, quanto que vocês gastam. Tem pessoas que não têm noção disso, quanto que ganha, quanto você precisa ali para viver e quanto gasta. Quando a gente fala de profissional, assim, tem pessoas que não sabem quanto custa a hora deles, sabe? Eu não sabia no início quanto custava a minha hora, depois eu fui fazer um cálculo, eu preciso calcular. Então, por exemplo, um gasto para uma casa. Gente, e se a gente for olhar, né? Uma casa tem tanto gasto, tem aluguel, se você paga aluguel, facilita, dinheiro facilita. E tanto que eu falei, Marcela, aqui no início da live, que problemas financeiros são a segunda maior causa de divórcio. Viu? Então as pessoas falam assim, eu te amo, mas eu não consigo conviver com você porque você gasta demais ou você poupa demais. E o oposto, o equilíbrio, sabe? Sempre, o equilíbrio sempre. Tem pessoas que não conseguem conviver com a outra porque ela é muito mesquinha, ela não sabe aproveitar o dinheiro. E a gente vê também o oposto, pessoas que gastam tudo, que não tem controle nenhum. Então já participei ali dos dois lados da situação. O que eu tava falando? Tá. Então, o que é organização financeira? Quando você vai colocar na sua lista da sua casa, quais são os gastos? Então, se você tem um financiamento, é o financiamento. Aluguel, água, luz, me ajudem aí, o que mais que a gente tem que pagar? Então, aluguel, água, luz, aqui em casa tem televisão, que é Sky, aqui em casa tem internet, telefone a gente não tem, mas tem o celular, que a gente precisa também pagar. O que mais? Água, CEMIG, que aqui é Minas, né? Então, a luz elétrica, gás, esses dias você deve trazer gás, material de limpeza, isso se você não tiver filhos, gasolina, prestação do carro. Gente, vocês já pararam para pensar e colocar tudo isso na ponta do lápis? Aí você tem alimentação, que está cada vez mais caro, sabe? Está cada vez mais difícil. Aí você quer no final de semana dar uma saída, você quer se planejar uma vez por ano para viajar, tudo isso entra dentro do seu orçamento. Se você tem filho, fralda. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que ele falou assim, que enquanto os meninos dele
não saíram da fralda, ele não prosperou. Gente, fralda é caro demais da conta. Que absurdo que é, né? Assim, claro que é uma revolução e é uma facilidade, só que é caro. Então, você tem roupa, sapato, perfume, mulher, salão. Se a gente for colocar tudo isso na ponta do lápis, a gente fica doido, a gente fica maluco da cabeça. Então, você precisa ter isso organizado. E uma das dicas assim que eu acho mais importante, eu aprendi isso com o Gustavo Cerbasi, que ele tem um livro que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Alguém já leu esse livro? Alguém já leu? Vamos conversar comigo, pessoal. Podem mandar suas perguntas, podem mandar seus comentários, tá? A gente está aqui para aprender junto. Mas quem está chegando depois, eu falei que se eu tivesse ouvido essa aula aqui, no início do meu casamento, 80% das brigas não teriam existido. Não teriam existido, sabe? A gente gastou muito tempo brigando por esses assuntos, principalmente eu. Eu me desgastei bastante em relação a isso e não valeu a pena. Sinceramente, sabe? Foram muitas noites com raiva, compra, um monte de coisa, gente. Meu Deus do céu, quando você tem filho, meu pai amado, aí você não compra mais coisas pra você não, você compra pro menino. Então, tem esse livro, eu tô pensando, seriamente, sempre as pessoas me pedem, né, produtos, aulas especiais, e eu tava com uma ideia de fazer um grupo, eu ainda tô na dúvida ainda se eu vou fazer esse grupo fechado no Instagram, ou se eu gravo algumas aulas com formato maior, sabe? Eu tô com essa ideia, hoje de manhã me deu esse insight, assim, de gravar aulas com formato maior, um preço bem acessível para poder estudar alguns livros com vocês, colocar um pouco da minha prática, eu acho que vai funcionar melhor. E esse livro dos Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, pega essa aqui comigo, presta atenção, para tudo aí, sabe, que você tá fazendo. Só se você estiver fazendo almoço, não para de fazer almoço não, que às vezes eu escuto live aqui fazendo almoço e eu queimo a comida, não queima a live não, queima a comida. O Gustavo Cerbasi, ele fala assim que um dos erros dos casais, que os casais cometem, é porque a gente vem, como diz o Segredo das Mentes Milionárias, a gente vem com uma ideia do que é dinheiro, do que é relacionamento lá dos nossos pais. A gente acha que só o nosso jeito é certo. E aí a gente chega querendo impor no outro. Querendo impor. A gente não chega com educação. E o Cerbasi, ele fala que a pergunta que nós devemos fazer para iniciar uma discussão a respeito do dinheiro pega essa, gente. Você está feliz? Olha, gente, que você desarma a pessoa totalmente. Você desarma, o outro vai se desarmar totalmente. Porque, oi, Lid, olha só o que tá... Inclusive, gente, a Lid mandou uma dinâmica sistêmica que eu vou mandar lá no grupo mais tarde, viu? Do Telegram. Eu não mandei porque eu tava esperando essa live. Então, olha só o que acontece. Quando você pergunta para a pessoa, você está feliz? Quando a gente vai olhar o que a gente tem, o que a gente espera para o futuro, hoje, com a nossa situação financeira, você está bem? Você está feliz? O que te falta? O que é importante para você? Aí você desarma a pessoa, porque você vai mexer com os sentimentos dela. Por mais que dinheiro seja da área da razão, nós compramos baseados na emoção. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Nós compramos baseados na emoção. Como nós somos seres emocionais, né? Nós somos meia-meia ali. Tem pessoas que pendem mais para o racional, tem pessoas que pendem mais para um lado emocional. Mas quando você mexe com o emocional da pessoa ali, você pergunta, você está feliz? Você desarma. E primeiro, você precisa se fazer essa pergunta, eu estou feliz? Eu estou feliz hoje com o quanto eu ganho, eu estou feliz hoje com o que eu tenho. Não é tudo, como nós falamos aqui, mas facilita muito a vida. Em momentos infelizmente, né, a gente tem visto assim, e eu já recebi alguns colegas meus de profissão falando que estão fechando as clínicas, não estão conseguindo clientes, o gasto para ter uma clínica física é muito caro, né? Então eu consegui me organizar assim ao longo do tempo. E era uma coisa que eu não fazia tão bem, porque eu vou explicar aqui para vocês os perfis financeiros. Também eu expliquei no primeiro dia, mas eu acredito que tinha pessoas que não estavam lá nessa live. Você precisa entender um pouquinho sobre qual é o seu perfil financeiro. Qual é o perfil financeiro do seu marido? Você precisa ter uma ideia geral para você entender essa pessoa. Antes de você falar, tem que ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito e pau. Você precisa entender como essa pessoa funciona,
tá? E aí a gente entra nos perfis financeiros. Então se lembre, se você precisa ter uma conversa aí com seu marido, com a sua esposa sobre dinheiro, você precisa começar com essa pergunta: você está feliz? Oi, Giovana, você está feliz? Comece por aqui, tá? Agora vamos lá. Quando a gente fala de perfil financeiro... Lid, eu já queimei arroz demais, minha filha do céu. Inclusive, eu tô fazendo a live agora às 11, porque algumas pessoas falaram, muito do meu público tem filho e tal. Fala, Fabiola, faz na hora do almoço. Eu amo, geralmente eu faço comida, eu arrumo casa, coloco uma live no YouTube, uma aula e vou escutando e vou limpando a casa. Eu aproveito todos os meus momentos. Mas eu já queimei comida. Inclusive, uma vez eu pensei em fazer live cozinhando. Falei, não vai dar certo não. Ou a live vai dar ruim, ou o almoço vai dar ruim. Tá bom. Agora eu quero que você preste atenção um pouquinho. São 5 tipos de perfis financeiros, tá bom? Vamos lá. Cada um você precisa entender que tem o lado positivo e tem o lado ali que vai dar um pouquinho de transtorno. O primeiro perfil é o perfil do poupador. Quem é assim, essa pessoa que tem esse perfil? São pessoas mais disciplinadas, né, que tem uma capacidade de organizar, que tem uma... Ô, Débora, é engraçado demais. Eu tô sempre emocionada, porque eu falei que dinheiro é emocional, né? A gente compra muito baseado nas emoções. Caraca, como a gente compra. Inclusive, gente, sabe o que eu comprei ontem? Vou contar pra vocês um negócio. Eu tenho meu cabelo, às vezes as pessoas... Gente, ó, pra você ver, o que eu tô fazendo na live sobre dinheiro? Eu tô falando de cabelo. Meu cabelo, ele é natural, né? É essa cor mesmo e tal. Então, eu faço, assim, uma progressiva, às vezes, pra dar uma baixada nos fios e tal. Mas meu cabelo é muito cabelo e é muito grosso. Se um dia vocês quiserem, a gente faz uma live sobre cabelo. Então, o que acontece? Só que eu falo assim, ai, gente, eu queria dar uma ajeitada nesse cabelo. Aí eu vi um curso de uma menina, ela é a cabeleireira da Lara, desse que eu sempre falo da Lara, né? A Lara me influencia mesmo. E a Bru, ela tem um salão super caro. Gente, se eu estiver falando alto, vocês me avisem, tá? Porque eu tô de foninho aqui, senão fica gritado, igual aquele dia eu fiz. E eu não quero gritar na cabeça de ninguém. Então, eu vi a Lara postando que estava fazendo um curso da Bru Fabrício. E a gente acha que entende cabelo, não entende nada, né? Tá bom, não vou ler aqui, Nádia, mas assim, você fica aqui para você entender o perfil financeiro dele, tá? Aí eu tava lá, gente, um tédio, né, ficando mais em casa e tal, eu vi a Lara fazendo um curso sobre cabelo. Vocês acreditam que eu comprei um curso para cuidar de cabelo? Aí eu já aprendi. Gente, foi super legal isso, né? Comprei na emoção ali, porque eu queria dar uma ajeitada no meu cabelo, depois eu conto o resultado para vocês. Eu aprendi sobre diferentes tipos de shampoo, eu sempre tive um problema. Gente, a live é sobre dinheiro, mas eu tô falando de cabelo. A raiz do meu cabelo, ela é mais oleosa e aqui as pontas são mais secas. Eu descobri que a gente pode usar 2 shampoos ao mesmo tempo. Achei isso fantástico. Mas como a gente compra baseado na emoção, tá bom? Então, fique nisso. Quando você compra de quem você gosta, você compra baseado assim em emoções, porque a gente quer sobreviver, a gente quer se destacar, a gente quer se diferenciar. Então, pessoas que têm problemas com compulsão, e, por exemplo, compulsão alimentar, tá ali, gente. Nossa, Elivaldo, educação financeira, a gente não tem nada de educação financeira. Eu acredito, concordo com você. O livro tá aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai, tá. Eu vou pegar aqui, gente, me desculpa, porque o meu short, eu já contei pra vocês, né? A parte de baixo não é bonita, não, é um short. Quem sabe faz ao vivo. Olha o short mais feio que eu tô, gente. Aqui, ó. Elivaldo, eu falo que eu aconselho esse livro aqui para começar. Os Segredos da Mente Milionária, tá? Os Segredos da Mente Milionária, para mim, assim... Eu tenho outros aqui, eu tenho Pai Rico, Pai Pobre. Eu tenho Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri. Bruno Perini, o perfil dele é fantástico. Eu já deixei essas dicas de perfil, depois se vocês quiserem eu deixo mais algumas dicas. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, eles têm educação financeira desde sempre. A gente vê nos filmes americanos, aquelas crianças, aqueles meninos, venderem limonada na porta de casa. Venderem limonada, então eles já começam a poupar, eles já começam a investir. A gente não sabe quase nada de investimento, sabe? Oi, Andréia, tudo bem? Rodrigues, é a Deia. A Deia, você entrou num, depois entrou no outro, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala de perfil financeiro, gente, se você tiver um papel, uma caneta, anota isso aqui.
Eu vou até te dar um minutinho. Corre lá, pega um papel, anota. Isso aqui é uma aula. Tô falando para quem tá chegando depois. Se eu tivesse aprendido sobre isso aqui no início do meu casamento, 80% das brigas que eu tive com meu marido, elas não teriam existido. Então isso é muito importante, tá? E além disso, para quem é casado, eu aconselho muito o Gustavo Cerbasi, esse dos casais inteligentes enriquecem juntos. Pega lá seu papel, sua caneta, você vai fazer uma nota, você vai colocar assim, o nome dos perfis, viu? E você vai colocar ponto positivo de um, ponto negativo de outro, você vai analisar durante esse dia. Talvez depois que você conversar com o seu marido e perguntar para ele assim, você está feliz? Você está feliz? Você pode trazer para ele, olha, eu vi numa live e tal, que existem perfis financeiros. Esse aqui é o meu perfil. Qual que você acha que é o seu perfil? Nossa, metade dos problemas do mundo estariam resolvidos. Muitos divórcios poderiam ser evitados. Primeiro perfil, poupador. Então, qual que é o primeiro perfil, gente? Poupador. Qual é o ponto positivo dele? São pessoas mais disciplinadas, que têm uma capacidade de organização financeira e de economizar, ok? Então, isso é um ponto bom. Eu tô aqui, eu me encaixo muito aqui na poupadora, tá? Então, assim, a pessoa é mais organizada, ela sabe quanto que ela ganha, ela paga as contas antes da hora, ela é organizada financeiramente. Qual é os pontos negativos? Porque, olha, pensa para você ver, todos os perfis, apesar de terem pontos positivos, também têm pontos negativos. Os pontos negativos são pessoas mais conformadas, mais restritas, elas não querem novas experiências, elas não arriscam. Então, tem uma pessoa que mandou aí, né, ela quer investir no negócio dela, mas o marido breca ela, talvez ele seja aqui do poupador, tá? Então, a primeira coisa que vocês... Ah, mentira! Sério, Dilene, que alegria. Leia, Dilene, quando estiver lendo. Gente, quando vocês façam um favor para mim, eu vejo assim, às vezes, algumas pessoas, eu vou pedir um favor, né? Eu vou pedir um favor aqui. Eu vejo pessoas, ontem mesmo eu postei como que chama aquele trem lá de aspirar o pó? Aspirador. Tem pessoas que compraram. Quando você fizer algo que eu tô fazendo aqui no canal, que eu te influenciei de alguma forma, me marca, tá? Eu quero que outras pessoas me conheçam. Eu tô com uma barreira aqui no Instagram, acho que hoje eu tô completando 6.600 seguidores. Eu queria muito aquele arrasta pra cima, sabe? Com 10 mil seguidores. Me ajudem. Então, divulguem a minha live, divulguem meu trabalho, divulguem, assim, as dicas de filmes, as dicas de livro, sabe? Aqui, que legal! Então a gente está internacional hoje, né? Então eu aconselho esse livro aqui. E quando for ler aí, Dilene, coloca, me marca, eu vou adorar acompanhar, eu vou te repostar. Oi, Deise, sua linda! A Deise está cheia de piadinha nessa quarentena. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sobre todos os perfis. Se alguém chegar aqui e comentar alguma coisa, vocês respondam pra mim, porque eu vou cortar esse pedaço que eu vou falar a partir de agora pra eu colocar no IGTV, que eu acho que é relevante, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar a gravar. Você pegou seu papel, sua caneta? Se você pegou seu papel e sua caneta, dá um coraçãozinho pra mim, pra eu ver. Pega papel, pega caneta, anota isso aqui. Eu já falei, ó, eu vou começar falando aqui pra gravar. Eu vou cortar esse pedaço. Vamos aproveitar e vamos trabalhar. Eu tô fazendo uma live hoje e nessa live eu quero falar que se eu tivesse acesso a esse tipo de conhecimento, 80% dos problemas no meu casamento eles não teriam existido. Existem diferentes tipos de perfis financeiros e cada um desses perfis tem a parte positiva e tem a parte negativa, a parte que tem ali a dificuldade, partes a melhorar. E você precisa ter acesso a qual é o seu tipo de perfil financeiro, até para você se compreender como você funciona, o que funciona para você, e também para que você possa compreender o outro e ser compreendido. Primeiro tipo de perfil a gente chama de perfil poupador. Eu estou tirando esse conhecimento riquíssimo do livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que eu aconselho assim, de olho fechado, compre de olho fechado. A pessoa que tem um perfil financeiro poupador são pessoas disciplinadas, organizadas, financeiramente assim, sabe? Ela tem uma capacidade de se organizar e economizar. Ela tem no lado ruim, o conformismo, ela é fechada para novas experiências, ela não arrisca. Ok.
Depois a gente tem o segundo perfil, que é o perfil gastador. Então, a gente falou da dinheiro relacionado à emoção, pega essa. Então, são pessoas, o que ela tem de positivo, o perfil gastador? São pessoas que elas têm uma rotina variada, uma abertura, novas experiências, muito hobbies, então ela tem uma vida intelectual, emocional muito rica, não é verdade? Agora, qual é o lado que a gente precisa dar uma atenção? É essa insegurança em relação ao futuro, porque ela não planeja nada de futuro, no mínimo que a gente fala assim de uma reserva de emergência que é tão necessária. Ela tem uma dependência do emprego, então muitas vezes ela atura muita coisa do patrão, muita coisa, sabe? Porque ela tem um débito no cartão de 24 meses para frente, então acaba pesando emocionalmente a vida dela. E ela tem uma aversão a orçamentos e contas. Muitas vezes são pessoas que vão comprando, que tem coisa dentro do guarda-roupa que às vezes nunca usou, que nem lembra que tem, que nem lembra que comprou, que nem lembra que pagou uma conta 2 vezes, porque ela não tem uma planilha ali mínima organizada. E organização é vida, tá? Tem a ordem, precede ao amor. A ordem precede o amor. Precisa de uma ordem para as coisas coexistirem. E aí, uma variação desse perfil gastador, porque o gastador nem sempre ele tá devendo, tá bom? Ele tá ali no sufoco, mas ele não tá devendo. Mas a gente tem um perfil, uma variação desse perfil gastador que a gente chama de descontrolado. Ele não tem nenhum ponto positivo. É o único de todos esses 5 que não tem nenhum tipo de ponto positivo. Quais são os negativos? São pessoas indisciplinadas, então pagamento desnecessário de juros, uma desorientação total mesmo assim, e ela não tem um pingo de disciplina. O gastador ali, ele tem uma disciplina talvez mínima, sabe? Mas o descontrolado paga conta fora da hora, e aí quando você sabe que quando a gente paga uma conta fora da hora, o negócio, né? O negócio azeda mesmo. Então esse é o perfil descontrolado, que é uma variação lá do perfil gastador. O terceiro tipo de perfil financeiro é o desligado. Então, qual que é a vantagem dele, né? Ele tem uma folga financeira ali, ele não importa muito com essas novidades e tudo, tem um espaço para reduzir gastos. Agora, qual é o ponto negativo? Ele tem uma falta de objetivos, uma resistência a planos que exijam mais disciplina. É como aquela pessoa assim, eu não quero me preocupar, eu não quero olhar. Muitas pessoas lidam com o casamento, lidam com a saúde, lidam com o dinheiro, naquele ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Como eu falei lá no início, gente, nenhum casamento acaba do dia para noite, ninguém morre de infarto do dia para noite, ninguém trai do dia para noite, ninguém quebra do dia para noite. São pequenas coisinhas que vão acontecendo e quanto antes você enfrentar, você olhar para aquilo, vai ser melhor para você, ok? Vai ser melhor para você, vai ser melhor para o seu casamento, vai ser melhor para sua família. Então, essa pessoa, ela não quer olhar, ela vai deixando a vida me levar, sabe? Ela não tá devendo, mas ela não tá olhando ali, poderia melhorar. E aí, por último, a gente tem um perfil que a gente chama de financista. O que essa pessoa do perfil financista eles fazem? Eles desenvolvem planos, estudo planilhado no Excel, com porcentagem, com não sei o quê. Colocam em prática, investem, empregam bem o dinheiro, sabem onde colocar, onde tirar, sabem onde gastar. Aquela pessoa, como diz a Natália Arcuri, né, do Me Poupe, que é uma pessoa também bem legal para quem está começando a aprender sobre dinheiro, entender com ela. Pede desconto, sabe comprar, faz os cálculos ali do que vale a pena comprar à vista, do que vale parcelar, entende manha de cartão de crédito, negócio de milha, são pessoas focadíssimas, mas ela tem um lado ruim. O que acontece? Ela é chata, então você não consegue ficar perto de uma pessoa que, mas você vai comprar isso? Mas você não notou isso? Também, vocês estão entendendo que tudo tem o lado positivo da força e o lado negativo da força. Então, aprenda o que a gente precisa entender. Entender qual que é o nosso perfil, entender que a gente tem pontos positivos, pontos negativos, entender o perfil do nosso parceiro, aprender com ele, porque olha a riqueza disso aqui. Você pode aprender a fazer diferente, você pode ensinar o outro também a fazer diferente. Ok? Terminou a gravação aqui, vamos lá. Vocês entenderam sobre perfis financeiros? Oi, Júnia. A Júnia também deu essa dica, né, Júnia? Lá no perfil dela.
Então, vocês entenderam sobre perfis. Gente, isso aqui faz um sucesso, isso aqui faz uma diferença na nossa vida enorme. Agora, eu quero falar com vocês, depois que a gente entende sobre perfis financeiros, se eu peguei bem as dificuldades ali que a gente passou, que a gente passa no casamento em relação ao dinheiro, eu coloquei cinco problemas, os 5 maiores problemas que as pessoas podem ter na vida financeira como casal. Estão prontos? Estão prontos, porque isso aqui vai dar um pano para a manga, mas tomara que dê tempo da gente falar. Dá um coraçãozinho aí para eu ver se vocês estão gostando. Já temos 24 pessoas aqui online. Vamos lá. Os 5 maiores problemas que as pessoas podem ter no casamento. É esse post que eu vou colocar lá agora no Instagram, depois vocês vão lá e comentem, tá? Primeiro problema, a gente chama de infidelidade financeira. Vou confessar um crime aqui. Essa live vai ficar salva só lá no Telegram mesmo, né? Então eu posso confessar. Quem já comprou coisa escondida do marido? Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Ai, meu Deus, como eu fiz isso na minha vida. Como eu fiz isso? Eu já menti preço. Eu já comprei escondido. Nossa, é difícil tapear meu marido. Apesar de que, engraçado, né? Ele não é uma pessoa muito observadora, mas às vezes eu comprava uma roupa, deixava escondido um tempão, assim, pra ele não perceber que eu tinha comprado escondido. Ai, meu Deus. Aí, quando eu vestia, ele falava, mas e essa roupa? Eu falei, não, bem, isso aqui tem um tempão. Não tem, não. Não tem, sabe? Eu passei aperto com esse marido. E por que eu fazia isso? Porque a gente vai chegar lá. Foi uma época que faltava o eu pra mim. Faltava, sabe? Eu tinha essa necessidade também do eu. Geralmente, essas pessoas que a gente comete essa infidelidade financeira são pessoas que mentem, omitem, escondem por medo do outro dilapidar o patrimônio financeiro dela. Nossa, eu pulei uma parte aqui extremamente importante. Eu volto depois, tá? Então, são pessoas que omitem o quanto ganham, omitem o que compram, porque elas não querem que o outro, às vezes tem medo do outro achar ruim, não tem essa liberdade de conversar, não tem essa, sabe? Tá faltando essa individualidade que é tão necessária no casamento. E aí acaba fazendo essa infidelidade financeira. E tudo tem um limite, de repente esse negócio pode explodir, principalmente se essa pessoa que tá omitindo, ela for de um perfil gastador, por exemplo, ou aquele desorganizado. Tá. O segundo problema que pode existir dentro do casamento é uma... sim, você pode ter um perfil intermediário. É o mais adequado, na verdade, né, Andréia? Eu também me considero um perfil intermediário. Eu não sou aquela pessoa que gasta demais e nem que poupa demais, sabe? Então a gente tem que viver a vida com equilíbrio. Vocês estão rindo, mas vocês também já compraram trem escondido do marido, né, Nádia? Ai, gente, só eu mesmo pra vir aqui em rede social contar meus podres. Tá. Um dos outros problemas é a falta do nós, sabe? O que é essa falta do nós? Tem casais que eles não têm objetivos em comum. Então, eles não pensam a longo prazo. E o relacionamento, ele é pensado a longo prazo também. Então, onde vocês querem estar daqui 1 ano? Onde vocês querem estar daqui 5 anos? Eu tô vivendo assim, como eu casei muito nova, eu tô vivendo assim, tô chegando aos 40 agora, mas e assim, não tenho tanto trabalho com criança, por exemplo, sabe? Vai ficar eu mais meu marido, praticamente. Então, o que a gente precisa pensar e fazer? Se a gente não tem essa habilidade de pensar no longo prazo, os filhos saem de casa e a gente fica assim, quem é você? O que a gente tem em comum? Aí já não tem mais nada em comum. No outro extremo, vem a questão da falta do eu. O que é essa falta do eu? Gera uma grande frustração quando tudo que você faz vai só pro casal. Vai só pro casal, vai só pro casal, vai só pro casamento. Paga, como a gente fez uma lista aqui, Deus me livre, só de fazer aquela lista eu fiquei cansada. Que foi? A gente tem que... Depois, Nádia, eu vou comentar sobre isso aqui, tá? Olha só, depois que a gente faz uma lista de tudo aquilo que a gente precisa para uma casa funcionar, porque o casal não vive só de amor, um risco que você corre é fazer tudo pelo seu casamento, é fazer tudo pelo outro, é fazer tudo pelos filhos, mas é você não fazer nada para você. Você não ter um objetivo para você. Você não ter ali uma parte do seu dinheiro para você gastar com você, cuidando de você.
Então, isso é um erro gravíssimo. Então, são pessoas que se sentem frustradas, que sentem que estão carregando o mundo nas costas, e são pessoas que elas falam assim, parece que eu não faço nada para mim. Vocês estão entendendo aquela frase que eu sempre falo da importância do equilíbrio? Não é gastar demais, não é gastar de menos, é gastar com equilíbrio, é fazer escolhas inteligentes. Acho que essa é a frase de hoje, né? Faça escolhas inteligentes. Pergunte-se se você está feliz, porque às vezes ali o gastador, ele está numa falsa ilusão de felicidade, porque ele se preocupa com amanhã. Ninguém estava esperando esse corona, por exemplo. O Flávio Augusto, que é uma das pessoas que eu mais admiro, de mentalidade, né, milionária, bilionária, na verdade, ele tem uma frase que fala assim, estabilidade não existe. Estabilidade não existe mesmo, tá? Então, assim, pode estar numa falsa ilusão de felicidade, mas se algo acontecer ali, ela tá lascada. O poupador também, ele tá ali poupando, mas às vezes ele não tá feliz. Ele quer algo mais da vida. O quarto erro, esse aqui é o quarto problema que eu acho que dá mais pepino na terapia de casal. Vou abrir um pouquinho aqui, como se a gente estivesse em terapia. Sabe o que essa questão dos apêndices financeiros? Oi, Dani, oi, Giovana. Esses apêndices financeiros, quando a pessoa se casa, mas já tem um filho de uma outra relação, já ela decide pagar os planos de saúde ali do pai. A pessoa que está ali casada com essa pessoa, ela se sente lesada. Então, essa é uma coisa assim que eu vejo muito em terapia de casal. E são questões muito complicadas, porque, por exemplo, se você tem um filho de um relacionamento anterior, se você não paga pensão, o que vai acontecer com você? Você vai ser preso, você é obrigado a pagar pensão, e não é nada mais do que a sua responsabilidade, a sua obrigação, pagar pensão ali para um filho. Mas eu já presenciei relações onde essa mulher, ela trabalhava, ela se desgastava e saía do salário dela, o dinheiro da pensão do filho dele com outra mulher. Com o tempo, gente, se isso não for olhado, se isso não for analisado assim com o coração, isso causa muitos transtornos. Às vezes, uma dependência financeira dos pais. Como que você vai falar assim? Eu não quero que você ajude seu pai. Eu não quero que você pague isso para sua mãe. Gente, cadê o cristianismo? Cadê o bom senso? Só que uma das questões que você pode fazer para equilibrar, nós falamos bastante esses dias, eu não sei se a Lídia está aqui por ainda, a gente falou de constelação familiar, a gente falou assim da necessidade de equilíbrio na relação, porque relacionamento de casal são dois iguais, são dois que estão ali no mesmo nível e as trocas precisam ser equilibradas. O que eu já vi que funcionou bastante, tá? Mas é uma sugestão minha. Porque, na verdade, tudo que eu tô falando para vocês aqui é a minha experiência, é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho lido. Mas cada casal, ele vai encontrar ali o seu jeito melhor de se organizar, lidar com esse dinheiro, lidar com o dinheiro dos dois, lidar com o dinheiro de cada um e assim vai. É que, por exemplo, se você tem que pagar, você é o marido, né, tem que pagar R$500 de pensão ali para o seu filho, desse primeiro casamento, dessa primeira relação. O dinheiro que vocês têm, que eu vou falar agora mesmo sobre quando alguém ganha mais que o outro, né, como pode organizar. Se essa pessoa está se sentindo lesada porque ela está trabalhando, esse dinheiro é seu, você que arrumou o problema, você se vira, você está entendendo? Não é uma coisa do casal, é uma coisa sua, esse apêndice financeiro. Então, uma coisa que você pode fazer para equilibrar é que o outro, por exemplo, se o marido tem um filho do primeiro casamento e tem que pagar essa pensão, esse aqui, o outro, retire a mesma quantia que essa pessoa está retirando para pagar, então, o plano de saúde dos pais ou essa pensão pro filho, para ele, pro eu, porque a gente falou da importância da individualidade. Ficou claro? Gente, eu não quero trazer problema com isso aqui. Eu tô trazendo uma das maneiras que eu já vi solucionar, tá? Porque eu já vi casamento quase acabar, porque tem que pagar pensão, tem que cuidar dos pais, sobra para todo mundo, não sobra dinheiro pra gente, não sobra dinheiro para viajar, tem dinheiro pro carro, tem dinheiro para isso, mas não sobra dinheiro para mim, e até cansar. Então, essa questão dos apêndices financeiros, quando essa pessoa com quem você se casa já vem com um gasto, já vem com uma despesa ali que não é de vocês, que você não estava junto para fazer essa despesa, você pode equilibrar, dar um senso de justiça.
É como se essa pessoa pudesse tirar do individual dela um bônus que não vai entrar no dinheiro do casal. Faz sentido? Gente, por favor, vocês me mandam pergunta. Inclusive, tem aqui, ó, uma interrogação aqui embaixo nessa. Se você quiser mandar alguma pergunta aí, pode mandar. Tá, e uma outra discussão que sempre vem é quando a mulher ganha mais. É o homem ganhar mais a maioria das vezes, mas tem crescido o número de mulheres que ganham mais que os homens, e isso gera um transtorno. No seguinte sentido, como que eu vou falar isso aqui? Às vezes o homem se sente diminuído, porque o homem ainda tem essa função de provedor muito forte. Pessoal, eu não quero que vocês saiam daqui com nenhuma dúvida, viu? Vocês podem mandar a pergunta de vocês aqui. Agora mesmo eu vou dar uma rolada aí no feed para eu olhar as perguntas. Quando ela ganha mais, ou ele ganha mais, já aconteceu também. Já aconteceu dos dois jeitos. O homem ganhar assim, tipo 5 vezes mais e querer dividir as despesas igual com a mulher. Coitado da mulher, não tem jeito. Não dá. Mas às vezes também quando a mulher ganha mais, o que vocês podem fazer? Uma sugestão. Vocês trabalharem essa contribuição no sentido de porcentagem, ok? De acordo com a porcentagem de que cada um ganha. Então, uma contribuição diferente, prevista com vocês, discutida entre vocês para os objetivos comuns. E aí, o que a gente fala? É nivelar pela menor renda. Nivele ali pela menor renda. Já passei por situações de namoro, de pessoas que estão namorando, e assim... Ela ficava assim, cara, eu quero comer um sushi. Aqui na minha cidade tem um restaurante japonês. Eu amo comida japonesa, meu Deus do céu. E tem um restaurante, existem para várias faixas etárias, mas tem um aqui, pelo amor de Deus, esse é muito bom, mas é muito caro. Tipo, você vai lá, você deixa o rim. E aí algumas pessoas namorando aqui na minha cidade, eles falam, olha, eu queria tanto ir lá. E só que o fulano, meu namorado, né, ele não tem dinheiro, tal. O que você tem que fazer numa situação dessa? Ou você vai e paga pra pessoa, porque às vezes você ir num restaurante desse e pagar uma conta tipo de R$ 150 para comer uma comida japonesa lá, por pessoa, gente, porque eu acho esse dinheiro pra caramba. Eu acho que pra quem tem muito dinheiro, isso não é dinheiro, né? Pra mim, isso é dinheiro, viu? Tô conversando com vocês aqui eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa trabalhadora, gente. Então, eu não vou fingir, eu já falei com vocês, eu não vou fingir uma coisa que eu não sou, tá? Se você acha que é normal gastar 500, 800 reais num restaurante, eu quero ter dinheiro pra gastar, mas eu não tenho nesse momento, tá? Então, você vai e a pessoa tem ali que pagar 150, 200 reais numa noite, você compromete o orçamento dessa pessoa. Então, quando você vai levar uma pessoa que está namorando, né? Você está aí casado e cada um trabalha, geralmente dividem as contas. Eu vejo lá, inclusive a minha cunhada, ela entrou aqui e ela, mas o marido, assim, eles dividem. Meu irmão ganha bem mais, né? Eu vejo eles dividindo lá tudo. Não sei como que funciona essa divisão, a gente nunca conversou sobre isso. Aqui em casa, eu ganho mais, tá? Ganho mais que meu marido, então a gente também faz esse tipo de contribuição aqui, sem problema nenhum. Ele fala com o maior orgulho. Minha mulher ganha muito mais que eu. Agora, eu já vi homens que não conseguem se relacionar, o casamento acabou porque a mulher foi ficando muito bem sucedida, tá bom? Você precisa nivelar a sua renda para baixo, para você não deixar o outro constrangido, para você não deixar o outro perdido também, porque ele também precisa ter a individualidade dele, que é uma parte que eu pulei, que eu vou voltar aqui, tá bom? Agora, é interessante, eu acho que eu vou falar disso aqui em cima, né? Quando Tem uma questão que apareceu aqui pra mim esses dias, que é o seguinte... Uma menina mandou uma queixa que vem sempre. Ela falou assim, olha, eu não trabalho fora. Eu decidi ficar em casa cuidando do filho, cuidando dos filhos. E quando eu vou pedir dinheiro pro marido, ele nunca tem, ele sempre tá se sentindo muito... Ele fala que não tem, ele fala que eu tô gastando demais e eu me sinto muito constrangida. Quando um trabalha e o outro não, vocês podem desenvolver uma espécie de mesada. Uma mesada para a pessoa que fica. Não é um pagamento, gente, é como se fosse uma bonificação pelo que ela está fazendo em casa. Porque se você for pensar, eu acho maravilhoso, né? Tanto que eu acho a maternidade tão fantástica, tão rica. Eu
Eu quis viver isso na prática, eu quis viver isso intensamente, que eu não estudei, eu fui estudar, voltei para a faculdade, meu filho estava com 9 anos, né? O Matheus estava com 9 anos. Então eu estava em casa, só meu marido trabalhava, e eu ficava em casa. Mas mulheres, a gente tem uma necessidade, né? De como eu estava falando, do cabelo, de pele, de academia, de uma coisa ou outra, até para os próprios maridos, tal. E era muito difícil, já aconteceu comigo também, sabe? Já aconteceu comigo também. Essa questão de, às vezes, precisar de um dinheiro, o marido não ter, eu não entender porquê, e aí briga. E aí, você tem dinheiro pra isso, você tem dinheiro pra aquilo, você tem dinheiro pra ajudar fulano e você não tem dinheiro pra mim. Então, meu Deus, como foi complicado isso. Vocês podem pensar em desenvolver esse sistema de mesada. Porque aí ela vai ter dinheiro, ela vai ter acesso, ela sabe quanto que ela vai ganhar ali, de acordo com a renda de vocês, que ela vai ter como retribuição do que ela tá fazendo, só que sem o controle do outro, tá? Lembra disso, organização financeira não é querer controlar o outro. Onde você está gastando seu dinheiro? O que você está fazendo? Eu acho dois extremos assim, uma pessoa que não sabe nem quanto o outro ganha, e o outro, pelo contrário, que tipo assim, quer saber tudo que o outro faz com o dinheiro, tá? A gente sempre tá batendo nisso, na importância do equilíbrio. Deu para entender? Deu para entender? Me avisem aqui, eu vou deixar esses minutinhos para perguntas. Tem uma coisa aqui que vamos pensar assim, existem 3 pilares. Não é mais fácil o casal ter uma conta conjunta e pensar que tudo é do... Pode ser. É o que eu falei, Rê. Vocês vão decidir o que funciona, tá? Aqui em casa a gente não tem uma conta conjunta. Mas existem pessoas que, sim, existem casais que dão muito certo essa conta conjunta. Eu já vi pessoas que não dão certo. Não existe uma receita de bolo. Eu adorei sua pergunta, viu, Rê? Não existe uma receita de bolo, pessoal. Não existe mesmo. Cada caso é um caso para ser assim analisado e ver o que funciona para vocês, viu? Porque às vezes essa pessoa, porque como eu disse lá, quando a gente fala assim de cuidar da individualidade, também o que é de cada um, tá? Tudo é discutido. Vamos colocar assim, são 3 pilares mesmo, tripé da relação, o eu e o nós. Então, se esse casal eles estão olhando muito individualmente para eles, está faltando aqui na conjugalidade. Se eles estão preocupados muito com nós, eles vão se perder da essência deles e não estão olhando o eu. Os dois são importantes, tanto olhar o individual quanto olhar ali o conjugal. E para terminar, eu quero só reforçar algo que eu falei na live de 15 dias atrás, que é dessa importância de colocar toda a sua família, de conversar sobre esse assunto, de explicar para os seus filhos que não é errado ganhar dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, né, mas Matheus, o meu filho, ele faz psicologia. Ele também tá no caminho para se tornar psicólogo. E ele fala, mãe, graças a Deus, né, psicólogo ganha bem. Eu falo, filho, depende muito. Mas você pode ter um bom salário se você se dedicar. A Nádia, até eu quero olhar a pergunta dela aqui. A gente que está empreendendo, sou empreendedora, sou autônoma, né? Então, você precisa tá ali disposta a se sacrificar, a estudar, a se atualizar e conversar sobre dinheiro, que ganhar dinheiro não é errado, que ter dinheiro não é errado, que é o Segredo da Mente Milionária, vai trazer isso. A Lucy tá falando, namoro já é o ensaio para o casamento. Pague tudo para ele e tenha uma prova como será o resto da sua vida. E isso, Lucy, isso aqui é tão sério, pessoal. Eu tô pensando, né? Depois eu vou discutir isso com vocês nos stories, perguntar a opinião de vocês. Mas uma das aulas que eu quero fazer, se eu for gravar essa série de aulas assim sobre família, é o que você precisa saber antes de casar. Sabe? O que você precisa saber antes de casar. Sabe, a gente casa totalmente equivocado. Às vezes você já percebeu alguma coisa, você acha que a pessoa vai mudar depois que casar? Não vai, só vai ampliar. Você precisa conversar, olha aqui, antes de casar, sobre dinheiro, sobre sexo, você precisa conversar. Você precisa conversar sobre como que vai ser feriado nas famílias. Você precisa conversar sobre criação de filhos. Você precisa conversar sobre trabalhar fora ou não. Esses dias eu fiz uma live com a Estefânia, né, da Estefânia de Fotografia aqui da minha cidade, a gente falando sobre voltar à maternidade ou não, depois dos filhos. E aí algumas mulheres falando, nossa, eu não quero voltar, eu quero continuar só com a maternidade. Mas os maridos falaram, quando a gente casou, você falou que ia trabalhar. Ou seja, não é que tenha que ser depois daquele jeito assim, tem que ser sempre fixo. Mas muitas coisas você já casa sabendo o que você tem que fazer e você não faz. Então coloque sua família para participar dessa discussão.
Esses dias eu falei aqui nessa live, até voltando aqui para ver a pergunta da Nádia. Esses dias eu vi falei com vocês que eu já vi pessoas assim morrendo que além de ter um transtorno, duas dores, tem o transtorno ali da morte, da perda assim, do financeiro dessa pessoa, e aí quando morre parece que é tanto de conta, sabe? E você não sabe senha do banco da pessoa, você não sabe acessar o seguro de vida dessa pessoa. Eu estava até conversando ontem com a Jéssica, com a minha nora, né? Eu olhei, dei uma olhadinha para fazer com a Prudential do Brasil, que, nossa, o negócio deles assim, é um negócio fora do comum. E eu não fiz, mas eu fiz um mais, sabe? Meia boquinha assim, para deixar garantido assim, meu marido, meus filhos, se eu ficar inválida, se eu morrer, a gente não pensa na morte, não é verdade? Mas a gente precisa pensar, não só aqui no hoje, a gente precisa ter uma ideia. Então, se vocês quiserem, tem um amigo meu que faz, né? Eu não tô fazendo propaganda não tá me pagando para fazer isso, mas o básico do básico, assim, você precisa entender sobre seguro. Seguro de carro, seguro de vida, seguro da residência. O mínimo você precisa entender. A Nádia tá falando, depois que eu comecei o meu negócio, eu não tenho coragem de pedir desconto, me sinto mal. Eu me sinto como se não tivesse dando valor no trabalho do próximo. Nádia, eu vou contar para você aqui